A desembargadora Denise Bonfim, responsável pelas prisões de 15 pessoas durante a Operação G7, anda com 4 seguranças. Esse era o clima para a sessão do Pleno do Tribunal de Justiça dessa quarta-feira. Mas existia um outro fator atrativo. 2 juízes do Conselho Nacional de Justiça acompanharam o julgamento dos agravos regimentais que poderiam dar liberdade a 2 secretários de Estado presos pela Polícia Federal e que seriam extensivos aos outros presos. A sessão teve casa cheia. Familiares e advogados ficaram esperando durante 4 horas até que os agravos foram para a pauta. Logo no início da sessão, começou o desentendimento entre os desembargadores. O presidente Roberto Barros perdeu a calma. O inquérito já entrou em julgamento? Não, a senhora me diga o seguinte, o inquérito já entrou em julgamento, desembargadora? Não, mas... Então, por favor, não, quando entrar eu vou declarar. Eu sei, desembargadora, eu vou levantar o que eu escrevi aqui, por favor. Desembargador, fique calmo, o assunto é sereno. Não porque exaltar os ânimos, não, desembargador, fique calmo. A discussão entre os magistrados vem desde a semana passada, quando a desembargadora Denise Bonfim, relatora do processo, pediu a suspeição e impedimento de 5 desembargadores. Eva Evangelista, Valdirene Cordeiro, Regina Longini e o presidente Roberto Barros se declararam impedidos. No que diz respeito, então, a esse dispositivo, a causa da minha suspeição eu já noticiei, razão pela qual eu não irei atuar, desembargadora Denise, não só nesse agravo, mas em qualquer feito que diga respeito a isso. Inclusive já tinha dito isso nos pedidos de providências que foram despachados à minha substituta legal, porque essa é a primeira vez que eu venho para a corte. O fato que chamou a atenção foi do desembargador Pedro Ranzi. Antes de informar que poderia votar, disse que estava sendo perseguido pela Polícia Federal. A relatora então mostrou um relatório da Polícia Federal, onde o magistrado vinha conversando com o senador Jorge Viana durante um voo de Brasília para Rio Branco. Estou sendo monitorado pela Polícia Federal dos meus passos e isso me causa constrangimento de dizer aqui e isso me sinto assim, não acuado, mas me sinto assim até constrangido de dizer isso. Depois colocarei oficialmente a Vossa Excelência o que está acontecendo com a minha pessoa. Segundo o relatado, antes de iniciar o voo, o desembargador Pedro Ranzi, ao acondicionar suas bagagens no compartimento de bagagens na parte superior do avião, foi abordado pelo senador Jorge Viana com o seguinte comentário: precisamos conversar sobre aquele negócio, informando ao desembargador Pedro Ranzi, na sequência, que já havia conseguido eliminar. Em ato contínuo, o desembargador teria se manifestado de forma positiva sobre essa situação, com sinalização gestual e um movimento de cabeça afirmativos pela concessão da liminar. Quando o presidente declarou o impedimento, a presidência ficou com a desembargadora Maria Cesarinetti, que nem perdeu tempo. Leu um texto da Constituição declarando que o Tribunal de Justiça do Acre, com menos da metade de seus membros, não tinha competência para julgar os agravos. Os pedidos de liberdade seriam discutidos no Supremo Tribunal Federal. Nós temos 5 impedidos. Por favor, não estou conseguindo falar para o senhor, estou decidindo. Por favor. Não, são 5 impedidos, não. Agora não vou ouvir o que agora não. Então, como são 5 impedidos, é mais da metade, ou seja, nós temos apenas, são 6. São 5 impedidos. Isto, então, nos termos do artigo 102, letra N da Constituição Federal da República, diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, letra N, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquelas em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos, ou seja, direto ou indiretamente interessados. O desembargador Adair Longini ficou revoltado. Segundo ele, a corte deveria votar se os agravos subiriam ou não para uma corte superior. Olha, nós estamos colocando a carroça na frente dos bois. Usei essa expressão e está na ata. Nós estamos tratando de coisas aqui sem o processo estar em mesa. E hoje já, na própria aprovação da ata, está ocorrendo a mesma coisa. Não é hora de nós tratarmos de impedimento, de suspeição, sem o processo em mesa. Eu faço questão que isso fique registrado em ata, porque a corte vem sendo excluída da apreciação dos pedidos relacionados a esse caso. E isso aqui é um indício e prova documental que demonstra isso, que a senhora relatora tem se fechado no seu gabinete, não compartilhando com a corte, não trazendo para a corte, apreciar os pedidos
de agravo regimental. Não atendido, se levantou e houve uma discussão séria entre os dois magistrados. Vossa Excelência está envergonhando a justiça criana e a magistratura brasileira. Não tem envergonhamento, não. Desembargadora? Sim, Senhora Presidenta? Retire-se. Não participo de tribunal de exceção. Me respeite. Tá vendo, né? Senhora Presidenta? Tá vendo? CNJ... Conclamo. O CNJ está acompanhando, Conclamo né? o desembarque. Sim, o CNJ está acompanhando. O Conclamo. CNJ está acompanhando. O procurador Cosmo de Souza, representante do Ministério Público, retirou a beca e disse que não ia mais participar da sessão. Tudo isso acontecia aos olhos dos juízes do Conselho Nacional de Justiça. Cada ato era aplaudido pelos familiares. O Ministério Público não foi nem ouvido. Foi proclamado o resultado, não tem quórum. Eu passei a palavra para o senhor, o senhor não manifestou-se. Então, é esse o resultado. E aqueles que se julgarem prejudicados, recorram. Se o Ministério Público não se manifestou, eu não vou presenciar algo absurdo. Vai constar nas notas. No final, os dois juízes do CNJ não quiseram falar do que viram ou ouviram. Disseram que a decisão vai ficar com o presidente do CNJ, o ministro Joaquim Barbosa. Eu não posso me manifestar, veja só, eu estou aqui como delegatário do ministro. O ministro é quem vai responder por absolutamente tudo isso por você. Agora não, nós vamos fechar ainda, né? Não temos nada pronto, assim que tiver fechado o relatório a gente... O que aconteceu aqui hoje? Como o CNJ classifica isso aqui? Nós vamos passar depois tudo para vocês, tá? Com a decisão de hoje, fica por conta do Supremo julgar a liberdade dos indiciados no G7. Significa que vão ficar mais dias presos, o que gerou o desespero de alguns familiares.